Salve, nação alvinegra! Joseba Nascimento aqui novamente, trazendo mais um vídeo para vocês aqui do Vozão em Pauta. Galera, rodada 22 aí do Campeonato Brasileiro encerrada nessa noite de domingo, dia 31 de agosto. E a gente vai fazer aqui uma análise dessa rodada, né? Como que ela foi para o Ceará. Então já começo pedindo aí para você já deixar seu like, deixa seu like nesse vídeo, né? E já compartilha aí com seus amigos, os grupos de WhatsApp aí do Ceará, vai compartilhando, tá? A gente vai fazer uma análise de como que foi essa rodada, né? Uma rodada que iniciou aí no sábado, né? E já iniciou da pior forma possível, né? Vou trazer para vocês aqui em tela, né? Vai ser uma análise dessa rodada 22, né? Só lembrando que alguns times, inclusive o Ceará, não tem 22 jogos ainda. Então, trazendo aqui para vocês, o Ceará tem 21 jogos, alguns times aí tem 20, tá? E apenas 5 clubes fizeram os 22 jogos, né? Então, a rodada ela já iniciou aí com a derrota do Ceará, né? Perder em casa. E aí foi uma derrota em casa, foi para um time que não tinha ganhado de ninguém fora de casa. Inclusive ontem eu fiz um pós-jogo dessa partida, né? Inclusive eu vou disponibilizar aqui o cardzinho para você, ó. Aqui em cima tem um cardzinho, tá aí, ó. Assiste aí, clica nesse cardzinho aqui e você vai assistir o pós-jogo, né? Que eu coloquei, que eu fiz aí sobre Ceará 0, Juventude 1, tá? Então já clica nesse card que tá aí e assiste esse vídeo. Então, voltando aqui. Ontem, às 4 horas, o Ceará perdeu para a Juventude no Castelão. Às 18h30, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino, né? Goleou por 4-1. Essa partida aí não influenciou, né, para o Ceará. E o Cruzeiro venceu o São Paulo também ontem. Já as partidas de hoje, né, a rodada encerrou. Hoje foram 7 jogos. Iniciou com o Flamengo, né, no Maracanã. O primeiro tempo ali uma pressão absurda. E o Grêmio conseguiu segurar 1-1. Esse resultado foi um resultado interessante, né? Porque o Grêmio, se tivesse vencido, né, ele teria passado o Ceará. O Santos empatou com o Fluminense 0-0. Também foi um resultado interessante, né? O Santos, se tivesse vencido, encostaria ali no Ceará. O Santos, que tinha 21, iria para 24. Corinthians e Palmeiras 1-1, jogando lá no Itaquera, né? O Corinthians, ele tem o mesmo número de pontos que o Ceará, né? Chegou a 26, porém tem uma vitória a menos. E o Corinthians é um dos 5 times que tem os 22 jogos, ou seja, o Ceará tem um jogo a menos em relação ao Corinthians, né? Então, na hipótese do Ceará vencer o jogo aí atrasado, que é contra o Fluminense, o Ceará abriria 3 pontos, né? Então, foi um resultado relativamente bom também. Foi um resultado bom o Corinthians ter empatado com o Palmeiras. Um resultado, para mim, o mais inesperado do domingo, cara. Mirassol 5, Bahia 1. Que goleada. Uma sonora goleada do Mirassol para cima do Bahia. E é um Bahia que vem fazendo uma boa campanha. O Bahia está ali no G4, mas tomou uma senhora goleada do Mirassol. Que campanha que vem fazendo o Mirassol nesse Campeonato Brasileiro. É o primeiro Campeonato Brasileiro da Série A do Mirassol. Tudo indica aí que o Mirassol vai disputar uma competição internacional, né? Tudo indica. E provavelmente uma pré-Libertadores, hein? E talvez até uma fase de grupos direta. Vai depender muito aí do campeão da Libertadores, do campeão da Sul-Americana, do campeão da Copa do Brasil, né? Então, assim, dependendo de como que aconteça, as vagas diretas podem chegar aqui até 7ª, né? Então, uma grande chance aí do Mirassol beliscar minimamente aí uma pré-Libertadores, né, na sua primeira participação. Que campanha que vem fazendo, né? Vitória. E aí a gente vai para os últimos jogos, né, gente?
Vitória venceu o Atlético Mineiro, resultado ruim, pensando em Ceará. O Vitória que tinha 19 pontos. O Internacional venceu o Fortaleza, e aí é aquele resultado que, assim, né? A torcida do Ceará, ela comemora, né? O Internacional, ele passa que o Ceará, né? Foi a 27. E a gente comemora por outro lado, né? É um time da zona que perdeu, é o rival, né? Então a gente vai torcer sempre contra, não tem jeito. Mas a gente acabou perdendo a posição. E o Vasco que venceu o Sport, que também foi um jogo complicado pra gente, né? Porque o Vasco, ele também chegou a 22 pontos. E aí, pra gente fazer um resumo dessa rodada, antes da rodada, o cenário era o seguinte: o Ceará tinha 26 pontos, o primeiro time na zona tinha 19. O primeiro time na zona era o Vitória. O Ceará tinha 7 pontos de distância da zona de rebaixamento. 7 pontos da zona de rebaixamento. Qual que seria o melhor cenário, né? O melhor cenário para o Ceará? Vencer o jogo, obviamente. Nenhum resultado seria melhor do que o Ceará vencer o jogo. Por quê? Se o Ceará tivesse vencido o jogo, iria a 29. Iria a 29 pontos. Por mais que os resultados fossem os resultados que aconteceram, o exemplo, o Vitória venceu, foi a 22, mas nós teríamos mantido os 7 pontos de distância. Ou seja, mesmo o Ceará vencendo e o Vitória também, teria uma rodada a menos por jogar, né? O Vitória já tem 22 jogos, isso é uma coisa interessante aqui. O Vitória já tem os 22 jogos, e o Ceará teria os mesmos 7 pontos de distância. Então, quanto mais rodadas vai se passando, o melhor é que a gente mantenha a mesma quantidade de pontos. E aí não foi isso que aconteceu. Começamos a rodada com 7 pontos e terminamos a rodada com 4 pontos, que foi, inclusive, o que eu até falei no pós-jogo de ontem. Se tudo ocorrer da pior forma possível, a gente vai terminar a 4 pontos. Repetindo o que foi falado anteriormente. É terra arrasada? Claro que não. O campeonato do Ceará ainda é um campeonato com um pouco mais de segurança, diferente, né, de alguns times aí que estão na zona do rebaixamento. O próprio Sport, que com 20 jogos o time alcançou 10 pontos. O time está com um aproveitamento de 16%. O Sport está conseguindo aí uma média de meio ponto a cada rodada, se a gente olhar a média, né? Então, óbvio que a nossa situação ainda é uma situação um pouco mais confortável. O Ceará possui 41% de aproveitamento. Quando a gente olha os times da zona de rebaixamento, Vitória e Juventude, eles têm 33%. Só que o Juventude, ele vem em uma recuperação, né? Depois que o Carpini chegou, o Juventude ele vem se recuperando. Aí vem os times com situação mais complicada. O Fortaleza, que vem aí em 4 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. O Sport, que tem dado ali aquela recuperada, tem jogado melhor, conseguiu a primeira vitória. O time até vem apresentando alguma coisa com o Daniel Paulista, mas a gente sabe que, como o primeiro turno do Sport foi um primeiro turno muito ruim, a campanha que o Sport precisa fazer para não ser rebaixado é uma campanha de time de G4. E a gente sabe que com esse elenco é bem difícil. Então, é um campeonato que acende um alerta. Acende um alerta no seguinte sentido. Já foi falado, o Ceará precisa ainda de reposições e possivelmente não venha. A janela encerra agora dia 2 de setembro, já na terça-feira. E se a gente continuar tendo o mesmo aproveitamento que tivemos no primeiro turno, seria uma escapatória até tranquila. A gente escapava até de forma tranquila do rebaixamento, né? Até então, nós fizemos aí 3 jogos do segundo turno, Bragantino, Grêmio e Juventude, e conseguimos os mesmos resultados que nós conseguimos lá no primeiro turno, né? 4 pontos em 3 jogos. Óbvio que é um pouco mais difícil. Resumindo essa rodada 22 para o Ceará, pensando na visão Ceará, ela foi uma rodada ruim. Não deixa de ser. Perdemos uma posição
Perdemos em casa, não somente perder em casa, mas para um concorrente direto. Repetindo, o campeonato do Ceará ainda é um campeonato de permanência. A gente perde para um concorrente direto, perde para um time que não tinha vencido ninguém fora de casa, o time tinha conseguido um empate jogando fora de casa e conseguiu vencer o Ceará. É um time que tem tido uma melhoria, vem uma ascensão, isso dá moral. E a distância que nós tínhamos do G4, de 7 pontos, caiu para 4. E aí eu não sei o que é pior, né? Porque vai ter agora uma parada, data FIFA, e a gente fica remoendo esse resultado durante 14 dias. 14 dias a gente fica, e o jogo contra o Juventude, e o jogo contra o Juventude. Mas eu quero saber de você, o que você achou dessa rodada? Como que foi essa rodada aí na sua visão? Na sua visão, foi positivo, foi negativo? Coloca aí no comentário. Comenta aí que eu quero saber a tua opinião nessa rodada 22, na sua visão para o Ceará. E aí, só falando de data FIFA, o Ceará retorna agora, dia 14, joga fora de casa contra o Vasco. Vasco que venceu hoje o Sport, né? 3-2 jogando lá na ilha. E é isso. Teremos aí 2 semanas, basicamente, de preparação. É até preocupante, né? O Ceará teve 1 semana de preparação para o Juventude. E a gente veio durante a semana trazendo algumas novidades, trazendo recuperação de jogadores. Estaremos aí na torcida para a contratação. Tendo essas novidades, a gente vai trazer para vocês aqui no canal. De antemão, eu já agradeço muito a tua audiência aqui no nosso canal. Mais uma vez, eu peço carinhosamente, curte esse vídeo, deixa o teu like, divulga nos grupos de WhatsApp, divulga ali para aquele teu amigo que gosta do Ceará, que acompanha. E eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos que a gente vai se falando aí durante a semana. Obrigado pela tua audiência, valeu, até mais. E é o Vozão em Pauta. Valeu!